Nesse vídeo, começaremos a construção da nossa caixa. E para isso, abrimos o Revit e na categoria de famílias, selecionamos a opção de novo. Buscamos agora o arquivo de Casework. Caso você ainda não tenha esse arquivo, ele está disponibilizado para download no link da descrição dos 2 primeiros vídeos desta playlist. Seleciono o arquivo, clico em abrir. A primeira coisa a fazer é configurar as unidades de medida do arquivo. Usando as teclas de atalho UN, na opção de comprimento, você seleciona aqui, altera parâmetros e pode definir 3 casas decimais. Ok? Ok, novamente. O segundo passo é você criar um plano horizontal entre o plano frontal e o posterior. Eu vou apenas arrastar essa cota aqui para tirar do desenho e essa aqui também. Para a criação do plano, teclas de atalho RP, aproximo o cursor do mouse da extremidade de outros planos para que o Revit me traga o alinhamento. Clico, arrasto até a próxima extremidade e clico novamente, dando aqui um ESC. E agora podemos cotar esses 3 planos para que a gente possa usar a ferramenta de equidistância. Para acessar as cotas, teclas de atalho DI, coto esse plano, esse e o posterior. Arrasto a cota para fora do desenho, clico na opção de EQ para tornar as medidas equidistantes. Dando aqui um ESC. Como o terceiro passo, podemos criar os parâmetros dessa caixa. Acessamos a opção Tipos de família. No canto inferior esquerdo, o segundo ícone é para você criar novo parâmetro. Seleciona. Criaremos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z da caixa. Primeiramente, o X. Define o parâmetro como sendo um parâmetro de instância. O tipo do parâmetro é comprimento mesmo e podemos classificá-lo na categoria de cotas. Ok. Criar novo parâmetro novamente. Eixo Y. Instância. Tipo de comprimento. Classificação em cotas. Ok. Novamente, criar novo parâmetro e agora o eixo Z. Instância, comprimento e cotas, tá? Ok. E agora iremos atribuir um valor de igualdade entre os parâmetros já existentes, profundidade, altura e largura, com os parâmetros que acabamos de criar, eixo X, Y e Z. Assim, você pode selecionar aqui, clica no parâmetro largura. Quando o nomezinho ficar azul, você pode digitar Ctrl C para copiar esse nome. E na opção de eixo X, você tem aqui uma aba chamada Fórmula. Dentro dessa aba, você tem esse símbolozinho de igual. Se você digitar uma fórmula matemática aqui, essa fórmula controla esse parâmetro. Assim, na aba de fórmula, o eixo X será igual, você clica aqui e digita Ctrl V. Você está copiando o parâmetro largura para o campo de fórmula do eixo X. E com isso, você diz que o eixo X tem o mesmo valor do parâmetro largura. Quando você clicar aqui em outra casa, notem que o valor que estava zerado assume o valor de igualdade do parâmetro largura. Clicando aqui em altura, Ctrl C, você pode dizer agora que o eixo Y terá o mesmo valor de igualdade do parâmetro de altura. Clica na aba de fórmula, Ctrl V e você cola o parâmetro altura aqui. E repete o processo com o parâmetro de profundidade e eixo Z. Clica, Ctrl C, aba de fórmula, Ctrl V. Após isso, você pode clicar em OK. Seleciona a cota onde tem largura e na aba de legenda, você pode estar selecionando a opção de eixo X. Na cota de profundidade, você seleciona a aba de legenda, seleciona agora a opção de eixo Z. Acessa a elevação frontal, clica aqui na caixinha para abrir as elevações, seleciona a frontal, 2 cliques, seleciona aqui a cota de altura, na aba de legenda, define como eixo Y. Retornando ao nível de referência, planta de piso, nível de referência, 2 cliques,
E agora podemos carregar as duas famílias, peça vertical e peça horizontal, para o nosso arquivo. E para isso, usando a aba Inserir, você seleciona a opção de Carregar família. Busca no seu computador onde você salvou as duas famílias, peça vertical e horizontal. Segurando o Ctrl, você seleciona as duas, clica em Abrir. E agora, para você usar essas peças, você pode estar usando a aba Criar e selecionando aqui a opção de Componente, ou as teclas de atalho CM. Na aba de Propriedades, você pode estar selecionando a opção de Peça Vertical, e se você observar, o cursor do seu mouse está com um símbolo de proibido. Isso se dá porque você precisa selecionar o método de colocação dessa peça. No momento, você tem aqui a opção de colocar na face, ou seja, ela precisaria de uma superfície para ser inserida. Na opção do lado, colocar no plano de trabalho, se você selecionar, veja que agora a peça aparece, acompanhando o seu cursor. Assim, clica uma vez para inserir, dando aqui um ESC. Usando a ferramenta de alinhar AL, teclas de atalho, você pode selecionar o plano de referência central no sentido horizontal e ao aproximar o seu cursor da sua peça, você vai buscar o eixo dela. Notem que ao aproximar o cursor, o Revit me traz ali uma linha azulada mostrando o eixo dessa peça. Você clica e fecha o cadeado. E agora, ainda com a ferramenta de alinhar, você seleciona o plano esquerdo e seleciona a face externa dessa peça lateral. Fecha o cadeado também. Dando aqui um ESC, agora é necessário criarmos os parâmetros para essa peça lateral aqui. Aqui eu trago essa imagem que eu irei disponibilizar na descrição desse vídeo, mostrando os parâmetros que iremos criar. No caso, para as peças laterais, nós iremos criar esses três parâmetros aqui: lateral eixo X, lateral eixo Y e lateral eixo Z. Além disso, nessa imagem, eu trago aqui algumas isométricas representativas para auxiliar na compreensão de vocês em relação a esses parâmetros. No momento, nós estamos criando a peça lateral esquerda, que é aquela peça lateral ali. Nós temos aqui o parâmetro lateral eixo Z, o lateral eixo Y e o lateral eixo X. Se vocês observarem, tanto o lateral eixo Y quanto o lateral eixo Z, eles terão a mesma medida dos parâmetros eixo Y da caixa, tá? E o eixo Z também da caixa. Esses parâmetros eixo Z, eixo Y e esse eixo X aqui, nós já criamos e foi os parâmetros que nós igualamos com os parâmetros de largura, altura e profundidade. São cotas gerais da caixa. Esses que tem aqui, lateral eixo Y, é referente apenas à peça lateral, tá? Assim, retornando aqui ao Revit, abrimos a opção de tipos de família e criaremos os três parâmetros da peça lateral. Canto inferior esquerdo, novo parâmetro, lateral, é X. Marco a opção de instância e aqui tem um detalhe: o tipo de parâmetro vai ser comprimento. Porém, a categoria que eu quero classificá-lo não será cotas, e sim construção. Eu coloco aqui, OK. Cria-se ali o parâmetro dentro da categoria de construção. E agora eu repito esse processo para criar o lateral eixo Y e o lateral eixo Z. E agora, após os parâmetros criados, eu retorno aqui na imagem apenas para vocês relembrarem o que eu falei ainda há pouco. O parâmetro lateral eixo Y, ele terá o mesmo valor do parâmetro eixo Y. Assim, retorno aqui ao Revit, eu seleciono aqui o parâmetro de eixo Y, eu seleciono aqui apenas a expressão eixo Y. O entre parênteses padrão você não precisa selecionar, tá? Após selecionar eixo Y, Ctrl+C,
você vai até o parâmetro lateral eixo Y, na aba de fórmula, você clica aqui e Ctrl V. E faz a mesma coisa em relação ao eixo Z. Lateral eixo Z tem a mesma medida do parâmetro eixo Z. Assim, seleciono aqui apenas a expressão eixo Z, digito Ctrl C para copiar e no parâmetro lateral eixo Z, na aba de fórmula, eu clico aqui e digito Ctrl V para copiar. Notem que os valores dos parâmetros já foram inseridos, tá? Eixo Y, ponto 90, lateral eixo Y, ponto 90, eixo Z, ponto 60, lateral eixo Z, ponto 60. Em relação à lateral eixo X, retornando aqui na imagem, esse parâmetro lateral eixo X representa a espessura dessa peça. Retornando aqui ao Revit, no momento eu estarei definindo como 0.02. Mas claro que, por ser um parâmetro editável, você poderá alterar essa medida mais para frente. Após isso, eu clico em OK. E agora eu preciso dizer para o Revit que essa peça vertical será controlada pelos parâmetros que acabamos de criar. Parâmetros esses referentes à lateral, eixo X, Y e Z. Assim, se vocês lembrarem, ao construir essa família, nós havíamos criado os parâmetros X, Y e Z também. E agora você vai fazer o seguinte. Ao lado aqui direito dos parâmetros, você tem essas caixinhas aqui. Se você deixar aqui o mouse em cima, ó, você tem parâmetro de família associado. Se você clicar nessa caixinha, você abre aqui essa aba, onde tem todos os parâmetros criados na aba de tipos de família. E o que acontece aqui? Quando você clica nessa caixinha, você está dizendo para o Revit que esse parâmetro aqui será controlado por outro parâmetro que você vai selecionar nesta aba. Assim, o parâmetro de eixo X da família de peça vertical vai ser controlado agora pelo parâmetro de lateral eixo Y. Você vai apenas substituir um parâmetro pelo outro, tá? Clica em OK. Notem que ele já bloqueia esse parâmetro aqui e já substitui a medida para o parâmetro de lateral eixo Y, tá? Você vai fazer a mesma coisa para o eixo Z. Seleciona aqui a caixinha ao lado e diz que esse parâmetro da peça vertical será controlado agora pelo parâmetro lateral eixo Z. Quando eu der o OK, ó, veja que a peça já se reajusta e o valor também aqui já é reajustado e bloqueado. Tá? Se você pegar aqui essa cota de eixo Z, clicar aqui e alterar esse valor, notem que os planos e a peça já se reajustam, tá? Em relação aqui ao eixo X, você pode estar fazendo o seguinte, você cria um plano de referência aqui, RP, para inserir um novo plano. Você coloca aqui uma distância aleatória, tá? Clica e arrasta o mouse aqui para baixo e clica novamente para você inserir o seu plano. Dando aqui um ESC. Usando agora uma cota, tecla de atalho DI, você cota o plano de referência esquerdo e o novo plano de referência que você criou. Arrasta essa cota lá para cima, clica para inserir. Você pode agora selecionar essa cota e na aba de legenda pode selecionar um parâmetro que irá controlar a relação entre esses dois planos, o esquerdo e esse novo que acabamos de criar. E esse parâmetro será o lateral eixo X. Seleciono, os planos já se reajustam, tá? E agora, dando aqui um ESC, o que a gente faz é alinhar a face interna dessa peça com esse plano de referência, AL, seleciono aqui o plano e agora seleciono a face da minha peça e fecho o cadeado. Dando aqui um ESC, se você selecionar essa cota com o parâmetro lateral eixo X, seleciona ela, seleciona novamente para abrir a caixa de texto. Se você colocar aqui um valor de 0.30, veja que a peça já se reajusta, tá? Retornando aqui para o valor de 0,2. Acessando aqui a vista 3D, você tem aqui a sua peça vertical.
E se você alterar aqui o valor da altura dela, lateral eixo Y, por exemplo, 0,5, quando você clica em aplicar, ó, a altura também já está parametrizada, tá? Retornando aqui para 0,9. E assim, a gente insere a primeira peça, que é a peça lateral esquerda, e a gente pode repetir esse processo para inserir a peça lateral direita. Assim, nível de referência, CM para acessar componentes, peça vertical, seleciona o modo de colocação dela, plano de trabalho. Você clica aqui próximo do plano da direita, tá? Dando aqui um ESC. Você agora faz o alinhamento da peça com o eixo central, AL. Seleciona o plano, aproxima da peça até achar a linhazinha azul de eixo. Clica nela e fecha o cadeado. Ainda com a ferramenta de alinhar, seleciona o plano da direita e a face externa da peça. Novamente, fecha o cadeado. Dando aqui um ESC, você pode selecionar a sua peça e novamente, onde tem eixo Y, na caixinha à direita, você seleciona e diz que esse parâmetro agora será controlado pelo parâmetro de lateral eixo Y. Ok. Eixo Z, caixinha à direita, e agora você diz que esse parâmetro será controlado pela opção de lateral eixo Z. Ok? E novamente, dando aqui um ESC, você pode criar um plano de referência, RP. E agora, cotamos esses dois planos, DI para acessar as cotas, plano da direita e o plano recém-criado. Faço o alinhamento entre as cotas, dando um ESC, seleciono essa cota na aba de legenda e digo agora que essa cota será controlada pelo parâmetro de lateral eixo X. Dando um ESC e para finalizar, você faz o alinhamento da peça com o plano. AL, seleciona o plano e agora seleciona a face da peça e fecha o cadeado. E agora você pode fazer testes alterando os valores dos parâmetros para saber se está tudo funcionando de forma correta. Assim, você seleciona aqui o eixo X, ó, clica uma vez, clica a segunda vez e pode estar estipulando um valor qualquer, 1,20. Enter. Notem que as peças laterais afastaram-se. Novamente, abro a caixinha de texto e coloco um valor menor, 0,4. Enter. As peças se reajustam, tá? Retorno aqui para o 0,90 e agora testo o parâmetro do eixo Z. Clico na cota, novamente para abrir a caixa de texto, 1 metro, novamente 0,20 e vocês podem observar que os parâmetros estão funcionando de forma correta, tá? Para finalizar esse primeiro teste, a gente seleciona aqui uma cota dessa lateral eixo X, novamente, 0,10 e as duas peças se reajustam, tá? Retornando aqui, 0,02. E agora, para que o vídeo não fique muito complexo e muito longo, eu irei fazer uma pausa e dividir a construção dessa caixa em etapas. Assim, se esse conteúdo até aqui te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, inscreve-se no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários.